Saiu aqui, né? Aquele idiota do Pedro Doria, o garoto lá, o discípulo dele, Leonardo Bernardes, disse que eu caricaturei o Pedro Doria com aquele negócio da Bruna Surfistinha. Não caricaturei, não. Quem disse aqui foi o Pedro Doria, tá lá no blog dele. Na realização, ele falando de si na terceira pessoa. A realização mais importante de Pedro Doria foi descobrir e divulgar Bruna Surfistinha. Isso aí é o que eu chamo de proxenetagem literária. Tá certo? Então esse é o ramo do Pedro Doria. Agora, Pedro Doria aqui, não sei porquê, né? Publica lá um aviso hoje não, uns dias atrás no blog dele, dizendo: mais rigor, please. A questão não é se o Olavo já foi elogiado ou não. A questão é acadêmica. Em que trabalhos foi citado? Por quem? Em que revistas de filosofia publicou? Seus artigos avançaram o conhecimento da humanidade em que áreas? É isso que intelectuais fazem. Publicam artigos em revistas especializadas, artigos avaliados por seus pares para serem aprovados. Não precisa ser no Brasil, já que o Brasil é tão medíocre. Serve no mundo. Aliás, no mundo é melhor. Então, vamos por partes, ô Pedro Doria. Em primeiro lugar, não é isso que os intelectuais fazem. Isso é o que fazem, vamos dizer, os profissionais do ensino universitário, que não abrange a totalidade dos intelectuais. É uma fração mínima, tá certo? Intelectuais publicam livros, intelectuais publicam artigos em jornal, intelectuais dão cursos, intelectuais fazem conferências, ou seja, existe 1 milhão de maneiras de você expressar o seu trabalho. E você só vai fazer questão de você publicar numa revista acadêmica se você está interessado em formar currículo para conseguir um emprego acadêmico de merda como esse que vocês têm. Você está entendendo? Então, daí sim, eu sei o que um professor universitário é capaz de fazer, tá certo? Para que publique um artigo dele. Ele não só dá o cu pro sujeito, como ele oferece a mulher, a filha, a mãe, faz tudo, tá certo? Já se dizia, tem uma antiga piada na Universidade Austríaca, que dizia que para você subir na carreira você tem 3 vias. Per os, per anum, per vaginam. Quer dizer, pela boca, pelo ânus e pela vagina. São 3 meios de você subir na profissão acadêmica. Tá certo? Então, se isso já era assim na Áustria, porque era sério, agora você imagina, no Brasil deve ter uma 4ª, uma 5ª via, quer dizer, com esse negócio de bissexual, tetrassexual, transexual, metassexual, né? Já deve ter inventado mais umas vias aí que desconhecidas do ser humano, né? Pela orelha, né? Umbigo, isso, umbigo. Então, primeiro, quer dizer, o cavador de empreguinho universitário faz isso. Ele vive atrás de... Publica o meu trabalho, pelo amor de Deus, seu doutor, eu faço o que eu quiser. Então, intelectuais não fazem isso. Tá certo? Intelectuais fazem o trabalho, tá certo? E mandou lá para uma revista, e se a revista quiser publicar, publique. Se não quiser, não publique. Né? Eu, da minha parte, eu jamais fui pedir publicação do que quer que fosse, nem participação em congresso, nem coisíssima nenhuma. Eu só publiquei em revista acadêmica, ou em atas de congresso, quando me convidaram. Eu não me rebaixo a ir nesses puteiros chamados universidade e pedir o que quer que seja. Mas se eles querem um trabalho meu, para aprender alguma coisa, eu, vamos dizer, com todo prazer lhes forneço. Tá certo? Agora, outra coisa, seu Pedro Doria, não é você que tem que perguntar, né? A questão é acadêmica. Em que trabalho foi citado? Por quem? Em que revista de filosofia publicou? Ora, porra, se você é um jornalista e você se mete a falar de um autor, sobretudo você vai falar mal dele, é você que tem que se informar. Você não tem que estar perguntando isso para o seu público. Você tem que saber, você tem que investigar isso aí, né? E como diria Ruth Lemos, você tem que saber, tá entendendo? Você é o cara que tem que saber isso. Você não tem que perguntar para os seus leitores, né? Você tinha que saber, né? Você tinha que, por exemplo, você pega lá os anais do 5º Congresso Brasileiro de Filosofia, realizado em 1995, publicado pelo Instituto Brasileiro de Filosofia em 98, com prefácio de Miguel Reale. Está lá o meu trabalho, a teoria dos 4 discursos. E foi apresentado, discutido com os meus pares e depois publicado nos anais, né, do 5º Congresso Brasileiro de Filosofia. Quer dizer, se isso não é a publicação acadêmica, eu não sei que merda é. Você poderia publicar na Leonardo, poderia procurar Leonardo, Revista de Filosofia Portuguesa, o meu trabalho, Maquiavel, a confusão demoníaca, que foi lá discutido, foi publicado, discutido, etc. Você poderia procurar, por exemplo, o colóquio do Instituto de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco, de 13 de maio de 1997.
que foi uma sessão especial do Instituto de Tropicologia para discutir a minha obra, discutir com 20 intelectuais de primeiríssimo plano, tá certo? Gente, inclusive ideologicamente verdade, estava lá até o Carlos Guilherme Mota, tá certo? Então, está lá, atas do colóquio do Instituto de Tropicologia da sessão de 13 de maio de 1997. Você pode procurar. Você podia procurar, tá certo? Se você quer saber, está tão interessado nisso, você quer saber, você pode ir lá, tá certo? Procurar atas do colóquio da Maison des Sciences de l'Homme, da Unesco, Forms and Dynamics of Exclusion, de 22 e 25 de maio de 97, está lá o meu trabalho, com o título francês, Le plus exclu des exclus. É um trabalho sobre a exclusão. Tá certo isso? Você poderia procurar várias. Olha, tem lá as atas do Congresso Planetary Articulation, The Life, Thought and Influence of Eugen Rosenstock-Huessy, né, publicado pela Milken University em 2002. Tem o meu trabalho sobre o Otto Maria Karpov, publicado pela revista da Universidade de Dartmouth, que é a universidade mais respeitada aqui na área das ciências humanas e letras. Tá certo? Quer dizer, eu tenho uma lista de trabalhos publicados no meu saco. O que é isso? Agora, você que está perguntando para os seus leitores, que cacho de jornalista é você? Que pergunta para os seus leitores em vez de informá-los. Vai trabalhar, vagabundo! Quer falar de mim? Vai pelo menos... Olha, você não sabe nem o meu currículo. Você nunca leu de mim, a não ser 2 ou 3 artiguinhos de jornal. Você não tem ideia nem do meu... Agora, perguntar onde foi citado, eu digo, olha, eu te dou... Né? Aqui... você poderia ter um outro aqui que você poderia procurar, o vagabundo. Handbook of the First World Congress and School on Universal Logic. Esse foi o maior congresso de lógica já realizado no planeta Terra, pela Universidade de Montreux, na Suíça. Onde eu fui lá, não fui pedir, eu quero participar. Fui convidado pelos organizadores, Jean-Yves Béziot e Alexandre Costa Leite. Alexandre Costa Leite é o maior lógico brasileiro atualmente. Tá certo? Então, um homem como Alexandre Costa Leite chega humildemente para mim, só para o senhor pode apresentar o seu trabalho, uma coisa muito importante. Agora vem esse bosta desse Pedro Doria, desse Leonardo Bernardo Gonçalves, sei lá que merda que é, falando de cima, né? Esse menino, esse Leonardo é tão louco, né? Que ele diz que eu estou intimidado com as realizações dele. Isso a poucas linhas depois de poder dizer que eu não tenho realização nenhuma. O menino é biruta, evidentemente. Né? Então, essa gente vem assim, não é come mortadela, rota filho, come merda, é a rota filé mignon. A rota, tá certo? Aquele pato numerado do Tour d'Argent em Paris. Sabe aquele pato que você tem que se inscrever com meses de antecedência? Um pato que tem um número para cada pato, né? É um restaurante fundado por Luís XIV, né? Então, o nego come merda e arrota um pato do Tour d'Argent, você está entendendo? Então, olha aqui, o Pedro Doria, vai trabalhar, vagabundo. Se você quer escrever a meu respeito, não faça perguntas aos leitores. Procure você e informe-se. Está entendendo? É que negócio que faz da sua própria ignorância. Como ele não sabe nada do que eu publiquei, ele não sabe que, vamos dizer, o meu trabalho já é objeto de várias teses universitárias, entre as quais a do Luiz Virgílio Della Rosa, Direito como Garantia, tá certo? Foi publicado pela América Jurídica em 80 e... Não, que 80, foi agora 90 e pouco. Peraí, digo já, está aqui. América Jurídica 2002. Luiz Virgílio Della Rosa, Direito como Garantia, Pressuposto de uma Teoria Constitucional. Isso é inteiramente em torno, vamos dizer, de um conceito meu, tá certo? Também tem a tese agora que o Bruno Garchagen está fazendo na Universidade Católica de Lisboa. A tese é a respeito do meu pensamento. Então não falta isso. Quer dizer, a tese da Lena Frota, no Rio de Janeiro, tá certo? Que foi sobre a minha coluna no Globo. Quer dizer, ora, porra! Quer dizer, o garoto não sabe nada a meu respeito. Ele não leu sequer a minha página, onde não estão todas essas informações lá. Por quê? Porque eu não vou ficar fazendo propaganda de publiquei tal coisa, publiquei tal outra. Isso aí é pra puxar saco. Gente que está interessado em carreira acadêmica. Eu estou cagando pra carreira acadêmica. Carreira acadêmica é pra esses vagabundos, você está entendendo? Tipo
Leonardo Bernardi e Pedro Doria, tá entendendo? Ele está procurando um empreguinho. Eu tenho meus próprios meios de subsistência, eu trabalho por conta própria, sou meu próprio patrão, você está entendendo? Há 30 anos sou meu próprio patrão. Felizmente ganho muito mais do que professor universitário brasileiro, tá certo? E eles vêm, o sujeito ganha mais do que eu, ele aparece em tudo quanto é jornal, ele dá entrevista na televisão, o cara é aplaudido internacionalmente, e eu aqui, que sou professor, catedrático, seu doutor, ninguém fala de mim. Então, porque esse bando de invejoso, fracassado, frustrado, filho da puta, lá metido naquela faculdade poeirenta, aqueles barracos da USP, miseráveis, tá entendendo? Falando para 3 ou 4 aluninhos na sala, se roendo de inveja, dizendo que eu que estou com inveja dele, que eu que quero estar lá. Ah, é o sonho da minha vida. O sonho da minha vida é emprego na USP. Ora, vai pra merda, porra! Vocês não têm vergonha? Então, eu só apareço nesses lugares quando me convidam. Vou por educação e caridade. Tá certo? E mesmo assim, ó aqui, se você quer a lista, essa lista para mim não diz nada. Para você, se você tem 2, 3 trabalhos publicados, é o tesouro da sua vida. Para mim isso é merda, rapaz. O filósofo não se julga por isso, não. O filósofo se julga pelo conteúdo. Olha, vou te contar uma coisa. Você gosta de Nietzsche? Deve gostar. Toda essa molecada da sua geração gosta de Nietzsche. Nietzsche jamais publicou trabalho acadêmico, em revista acadêmica, nenhum único. Quando ele publicou A Origem da Tragédia, foi porque o amigo dele, o Jacob Burckhardt, o historiador, que havia arrumado emprego para ele lá, como uma sinecura, depois de anos falou, ô Fritz, publica algum negócio aí, porra, tá dando na vista, tu tá aí faz 20 anos, não publica merda nenhuma, então pelo menos um livrinho, né? Então daí publicou A Origem da Tragédia, né? Que era um trabalho de filologia, aliás, todo furado, tá entendendo? E foi lá, o Wilamowitz Möllendorf acabou com aquilo, tá entendendo? Karl Marx jamais publicou uma linha em revista acadêmica. Ele publicava naqueles jornaizinhos de agitação, de agite próprio na Alemanha, e escrevia para jornais americanos. Ele era eminentemente um jornalista. Tá certo? Então, vou te contar outra. Não é só esses vagabundos, não. Né? Xavier Zubiri. Xavier Zubiri é uma das glórias do pensamento mundial. Xavier Zubiri é quase um novo Santo Tomás de Aquino. Xavier Zubiri nunca publicou nada em vida. Por quê? Porque teve o problema da Revolução, né? Ele já se dava mal com o governo anterior, o governo republicano. Depois se deu mais mal ainda com o governo fascista. Foi para casa, continuou lecionando em casa. As coisas dele só foram publicadas depois de morto. Então, quando o sujeito não tem condições pessoais de avaliar o trabalho, então ele tem que se ater a indícios externos. Quem foi que falou dele? Qual é o cargo dele? Isso é coisa para analfabeto, isso é coisa para público. Um filósofo sabe julgar o trabalho de outro filósofo. Ora, por exemplo, Alexandre Costa Leite, um dos homens mais competentes do Brasil. Ora, verdadeira projeção internacional, só um filósofo brasileiro teve, que foi Miguel Reale. Miguel Reale tem as obras dele publicadas em não sei quanto idioma, foi objeto de não sei quantos congressos no mundo inteiro. Tá certo? É universalmente reconhecido como um dos mais importantes filósofos do direito ao longo de toda a existência da filosofia do direito. Então, o Dr. Miguel Reale sempre teve o maior respeito pelo meu trabalho. E se eu participei do 5º Congresso Brasileiro de Filosofia, não foi porque eu fui lá pedir o baixante. Dr. Miguel, deixa eu entrar. Eu não sou assim. Eu não sou puxa-saco nem chupador de pica, meu filho. Eu sou Olavo de Carvalho, esse é o meu currículo. Doutor Miguel veio pedir. Eu soube daquele seu trabalho sobre Aristóteles, eu li alguma coisa a respeito, aqui não é uma coisa importante, por favor, apareça no Congresso. Apareci. Tá certo? E está lá publicado nas atas. Do mesmo modo, quando fui lá na Maison des Sciences de l'Homme, não fui eu que fui pedir. Foi o ministro da Cultura que veio pedir. Jerônimo Moscato foi me pedir, convidou, eu não sou um cara mal educado, eu vou. Eu falo em qualquer lugar. Note bem, se tem aqui, Clube dos Sargentos da PM do Estado da Paraíba. Convidou para falar, só não vou se eu não puder, mas se eu puder eu vou. Tem aqui, Grêmio do ginásio do Vila Nhocunyé. Eu vou lá e falo. Agora, temos aqui
First World Congress of and School of Universal Logic. Convidou? Eu também vou lá. Para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é público, eu respeito todos igualmente, gosto de todos, converso com todos, e não fico esfregando o currículo na cara de ninguém. Por quê? Porque eu tenho currículo, meu filho. Você, quando teve 10 mil vidas, você não vai ter feito o que eu fiz. Você está entendendo? Vai lá, continua puxando o saco dos outros para publicar essas merdinhas que você publica sobre vida de puta. Está entendendo? E para fazer de conta que você é um cara importante, você é relações públicas de puta, meu filho. Que é isso que você é. Isso é progenitagem literária, é o que tu faz, sem desfazer da Bruna, né? Né? Eu jamais posso falar mal das prostitutas. Olha, na minha remota juventude, que eu era um sem vergonha, eu devi momentos maravilhosos a essas criaturas. Jamais posso falar mal delas. Tá certo? Elas me receberam a preços módicos, às vezes de graça, tá certo? Gostavam de mim, né? Convidava também, aí eu também ia por convite. Então, tudo isso aconteceu. Eu seria o último a falar mal das prostitutas, tá certo? Então, sem desfazer da Bruna, que deve ser excelente pessoa, tá entendendo? Não tenho nada contra você não, Bruna. Agora, esses negócios que você conta do bordel, tá, ó, isso aí pra mim não é novidade, tá entendendo? Eu já estou com 61 anos, né? Tenho uma vasta vida de realizações intelectuais e de putarias, tá certo? Essas últimas, felizmente, já encerradas. Né? Senão minha mulher me bate, ela está aqui me olhando feio. Eita vida! Então, essas coisas aí, vamos dizer, são para repater le bourgeois, né? Quer dizer, para assustar o burguês. Né? O burguês vê aquelas... Se bem que hoje em dia não existe mais nem esse burguês, né? Quem é que vai se escandalizar com revelações de bordel hoje em dia? Faz favor. Os garotos estão dando cura às escolas, chupando pica de professor, porra. Eles vão... olha o que aconteceu no bordel. A mulher deu. Que coisa mais ridícula. Né? Então o sujeito vive de forjar um escândalo em torno de uma coisa que não existe. Né? Então, isso aí de ficar cavando lugarzinho em revista, meu filho, é para você está entendendo? Então, para mim, me basta o que eu fiz, tá certo? E o que eu fiz é divulgado sempre na seguinte ordem. Primeiro, eu falo nos meus cursos. Depois, às vezes, eu transformo numa apostila. Outras vezes, não, fica apenas a gravação. De tudo o que se falou lá, uma parte ínfima é publicada, às vezes, como livro, tá certo? E, às vezes, alguns artigos são escritos para exemplificar coisas que eu falei no curso. De modo que o artigo considerado em si mesmo, claro que ele tem o seu significado, mas se você souber a respeito do que eu estou falando, se você estiver assistindo os meus cursos, você vai entender melhor. Se somar todos os cursos que eu dei, transcrever tudo, dá umas 20 mil páginas no mínimo. Não estou fazendo questão nenhuma de que isso seja publicado em vida, tá certo? Porque eu sei a durabilidade do que eu fiz, meu filho. Tá certo? Então, não tenho nenhuma pressa, não tô me promovendo em cima disso, não preciso disso, tá certo? Eu não estou lá concorrendo, não quero ser catedrático da puta que eu parei, estou um pouco lixando para isso. A minha exclusão do establishment universitário é voluntária e irreversível, só vou temporariamente quando me convido, tá certo? Se for alguma pessoa, aí se é para lecionar, então aí precisa ter um motivo sério, tá entendendo? Que é uma pessoa da Universidade Católica do Paraná, que eu fiquei lá 3 anos, tá certo? Eu fui porque era uma pessoa muito gentil, pessoa muito amiga, e por quê? Porque no Paraná, quando eu comecei a dar os meus cursos particulares no Paraná, eu notei que os estudantes paranaenses eram diferentes dos outros. O Paraná é o único lugar do Brasil onde as pessoas estudam, onde elas querem saber. E eu fiquei, querem saber, tá entendendo? Então eu fiquei entusiasmado com aqueles alunos, e quando veio o pessoal da PUC, falaram, não, nós temos aqui esse curso, vai ter 100 alunos. Ótimo! Então, se são 100 pessoas desse nível, com esse nível de interesse, é claro que eu vou. Iria em qualquer lugar para lecionar. Então, olha, não me meça por esses critérios, você está entendendo? Não é que nem corporativo, isso é patota, isso é coisa de bandidinho, tá entendendo? Ficar cavando lugar em revista. Eu não. O meu currículo é 10 vezes o seu, tá certo? E ele não foi buscado por mim. Eu fui simplesmente fazendo as coisas. Eu nem sei fazer o meu currículo, é tanta coisa que eu fiz na vida, tá entendendo?
E vamos ver o que mais temos aqui para hoje. Chega de falar de mim mesmo, falar.